Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, Escola de Belas Artes, Projeto de Extensão Vila Residencial da UFRJ. O Arte 2, Pé de Moleque e suas oficinas na UFRJ. A proposta desenvolve atividades de extensão que estreitem o distanciamento social entre a universidade e a comunidade em geral, oferecendo atividades vivenciais e produção de materiais, possibilitando a reflexão acerca da prática extensionista e consolidando procedimentos e metodologias. O diferencial trata de aprofundar as relações interdisciplinares entre a teoria e a prática, voltadas para a valorização da autoestima, a integração social e a conscientização da importância da sustentabilidade. Os temas abordam identidade, memória e cultura brasileira, formas e moldes em silicone, cerâmica, gravura em tecido e papel, encadernação artesanal, máscara em papel machê, matilhas, desenho de paisagens, pessoas, fauna, flora e mobiliário urbano e também mulheres artistas da EBA. O time é composto por professores da EBA-UFRJ que atuam como orientadores para preparar a equipe formada por estudantes da EBA e da FAO como monitores mediadores nas atividades. As oficinas desenvolvem a produção de materiais aplicando métodos gerativos e construtivos da imagem e buscam agregar valores culturais locais de memória, identidade visual autoral e sustentabilidade. Os projetos Arte 2 e Pé de Moleque tratam os parâmetros de educação interdisciplinar e interprofissional, abrindo-se a parcerias com os laboratórios de pesquisas LAMI e Lab 01 da UFRJ, com outros projetos de extensão da universidade e ONGs do Rio de Janeiro. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 de forma remota. Oi, gente, boa noite. Eu sou Jean, eu sou estudante de licenciatura em Artes Plásticas. Comecei aqui nas oficinas como vocês, estudantes, vendo as oficinas, depois eu fui convidado a participar como mediador. E eu vim aqui hoje começar a oficina para vocês, apresentando um pouquinho sobre o layout do Meet, um pouquinho sobre o Meet, para melhorar a oficina para vocês. Então, eu vou apresentar agora a guia do Meet para vocês entenderem melhor o que eu vou explicar, tá? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perdão, gente, perdão. Então, vocês vão vir aqui nesses 3 pontinhos, nas mais opções, vão aqui em alterar layout e escolher o barra lateral. O de vocês pode estar algum outro, e para melhorar a visualização na hora que outra pessoa vir explicar, fazer os exercícios com vocês, é melhor estar esse barra lateral. Que é a pessoa que estiver falando, ela vai ficar nessa caixinha maior aqui, que está a apresentação no momento, tá bom? Se tiver outra pessoa no lugar, você também pode fixar com esse pinzinho aqui. Eu não vou fixar ninguém aqui agora para não dar problema, mas esse pinzinho aqui, se você colocar o mouse em cima da pessoa que estiver falando, você tem como fixar com esse pinzinho. Perguntas, manda no chat, sem problema nenhum, que depois dos exercícios a gente vai mandar para as mediadoras, elas vão conseguir explicar certinho para vocês. Tem o microfone fechado para não atrapalhar, e a câmera também, se vocês quiserem manter fechada, tudo bem, tá? E é só isso. Agora eu vou passar a palavra para a Sara para apresentar a oficina, começar a oficina realmente com vocês. Boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Sara, eu estou no 2º período do curso de licenciatura em Artes Plásticas. Eu conheci essa extensão no período letivo excepcional, no PLE, através das oficinas remotas, que estão sendo esse período, né, assim, de adaptação a essa realidade à distância. Então, assim, mas o projeto, ele iniciou antes disso, antes desse período remoto. Ele iniciou em forma presencial em 2019, como uma ação coletiva, juntamente com a Navila. E essas oficinas, elas são um trabalho em conjunto dos grupos Mais História, Arte 2 e Pé de Moleque. Antes da pandemia, as oficinas aconteciam em parceria com a Associação de Moradores e Amigos da Vila Residencial da FRJ e eram totalmente voltadas para a criação de alguns materiais que pudessem ser comercializados para uma autonomia financeira dos participantes. Então, além do que a produção.
E ao final dessas oficinas eram feitas chamadas ações para contribuição consciente. Então, assim, em alguns setores da universidade eram colocados banquinhas com os produtos, com os artefatos artísticos, né, produzidos pelos moradores, e os próprios produtores e os mediadores, eles ficavam juntos, conversando com as pessoas que passavam nas banquinhas e paravam, que tinham algum tipo de interesse. E era contada a história dos produtos, do projeto, e a partir desse contato e com as questões como o valor cultural, o valor de sustentabilidade e o de memória, né, cultural, que estavam atrelados a esses artefatos, a pessoa dava o preço que ela considerava justo a partir do valor proposto. E depois disso, todo esse valor arrecadado era utilizado na produção das próximas oficinas. Agora, falando um pouco assim, da função das extensões, elas possuem um papel muito importante dessa conversa da universidade com a sociedade, né? Por meio desse contato, dessa ligação, ocorre essa troca de experiências que estamos tendo agora, e de conhecimento que são muito importantes. Assim, particularmente para mim, as extensões do FJ foram muito importantes, porque foram por elas que eu passei a ver o curso de licenciatura em artes plásticas como uma possibilidade. Antes desse contato, eu nem sabia que existia. Então, essa ligação com a sociedade realmente é muito importante. Enfim, então, tá tendo essa oportunidade de agora estar participando como mediadora. Está sendo uma experiência muito importante para mim, a qual eu sou muito grata. Enfim, espero que vocês gostem dessa oficina preparada com muito carinho. Agora eu passo a palavra para o Jean. Eu vim agora falar um pouquinho sobre a técnica utilizada, que vai ser utilizada hoje nas oficinas, tá bom? Vou apresentar também aqui outra tela para vocês, para exemplificar melhor, que tem imagens ali, vocês vão poder entender um pouco melhor. Então, quem está conseguindo ler aqui, eu vou falar rapidinho, de onde veio. A oficina de hoje trará uma técnica já utilizada há muitos anos atrás, a técnica de moldes perdidos. Essa técnica tem seus indícios mais fortes na era do metal na Mesopotâmia, de 2500 a 1200 a.C. Trouxe aqui algumas imagens ilustrativas para demonstrar esse processo. A primeira imagem aqui é uma ilustração do processo de fundição do cobre realizado pelos egípcios, que era bem parecido com o dos utilizados pelos mesopotâmicos, que era do bronze. O processo de fundição consiste em algumas etapas bem, como é que eu posso dizer? Bem simplificada. As etapas bem simplificadas é assim. Pega o metal que quer produzir o objeto, liquidifica ele numa forja, num fogo bem alto para ele ficar pro ponto de fundição dele chegar. Isso vai liquidificar ele. Depois dele ser liquidificado, totalmente liquidificado, ele é despojado, não sei a palavra agora, me veio. Ele é colocado nos moldes, que pelos mesopotâmicos eram moldes de pedra. Nisso que eles eram colocados nos moldes, esperava-se ele solidificar e depois quebrava os moldes, os mesopotâmicos, isso. A segunda imagem é uma técnica de molde perdido, que é essa técnica que vai ser utilizada hoje. O que é essa técnica de molde perdido? Vocês devem estar se perguntando, tá falando aí, molde perdido, molde perdido. O molde perdido tem esse nome porque o molde, após ele ser utilizado, confeccionado o objeto, ele vai ser quebrado, e nisso ele vai ser quebrado, ele vai ser perdido. Não vai ter como utilizar ele de novo, não vai ter como reproduzir o objeto criado a partir dele. Por isso vem o nome molde perdido. Perdido porque ele é quebrado. Tá bom? E aqui eu peguei uma imagem para exemplificar, que é um molde de gesso, aparentemente, que foi quebrado no meio e produziu um objeto que não está aqui nessa imagem. Está numa outra imagem que eu preferi não mostrar. E a terceira imagem aqui as espadas de bronze, umas espadas de bronze galega produzidas na Idade dos Metais, que era a idade dos mesopotâmicos. Para vocês verem um pouquinho do bronze que eles utilizavam, que veio a técnica do molde perdido. A Mesopotâmia foi a pioneira a dominar essa técnica da fundição do bronze, por isso que trouxe ela aqui, que era parecida com do cobre e de outros metais já utilizados por outros povos anteriormente, porém eles utilizavam de maquinários e ferramentas melhores. Maquinários não, porque maquinário remete à máquina,
aqui não é bem máquina, porque a gente tem um conceito diferente de máquina. Ferramentas mais aprimoradas. Por isso, trouxemos ele aqui hoje. A oficina de hoje vai trazer essa técnica do molde perdido, que é um molde quebrado, que não permite reprodutibilidade, mas utilizaremos outros materiais. Não vai ser gesso para a confecção dos objetos, ao invés do metal, que era utilizado pelos mesopotâmicos, o cobre, né? Mais especificamente. E outros materiais para os moldes, que a Catarina, agora que eu vou passar a palavra, vai explicar um pouquinho melhor para vocês. É isso. Eu sou graduanda de licenciatura em artes plásticas e hoje eu vou estar aqui como uma das mediadoras para apresentar a oficina de formas e moldes. A nossa oficina vai ser dividida em três atividades. A primeira atividade, a gente vai fazer a forma de areia. Nessa primeira atividade, a gente vai utilizar esses materiais. 1 kg de areia seca peneirada, 1 kg de gesso estuque, tesoura, recipiente plástico médio, copo descartável, anel ou elo de arame, de pão, para prender o molde, escovinha ou escova de dente velha e objeto para reproduzir. A segunda atividade, a gente vai fazer a forma de barro. E nele nós vamos utilizar 1 kg de barro, que é a argila, em ponto plástico, 1 kg de gesso estuque, tesoura, recipiente plástico médio, recipiente com água, fita crepe, anel ou elo de arame, escovinha ou escova de dente velha e o objeto para reproduzir. Já na nossa terceira atividade, a gente vai fazer a forma com alginato. O alginato é o gesso odontológico, para quem não conhece. A gente vai utilizar um saco, que tem mais ou menos 410 gramas, 1 kg de gesso estuque, tesoura, recipiente plástico médio e objeto para reproduzir não obrigatório. Vocês vão entender por que depois. Eu queria lembrar que o Arte 2 recomenda o uso de luva e de máscara para a gente fazer essa oficina, para a gente mexer com esses materiais. Por quê? Alguns desses materiais, ao uso a longo prazo, se você tem a intenção de aprender para reproduzir isso, venda, é importante você saber que precisa utilizar a luva e a máscara, porque tem substâncias tóxicas que a longo prazo pode causar mal a você. Também é recomendável que a gente cubra a bancada que a gente for utilizar com plástico, PVC ou qualquer plástico para proteger a mesa. Importante lembrar que as medidas, tem que lembrar o material que você quer reproduzir, a quantidade mais ou menos, para não ter desperdício de materiais. Agora eu vou passar a palavra para a Yasmin, que vai fazer a nossa primeira atividade com vocês. Boa noite, gente. Eu vou começar mostrando o molde perdido de areia. A gente traduziu esse experimento que deveria ser feito na praia, mas durante o processo eu vou explicando as adaptações que foram feitas, assim, para ter o descarte correto e como eu adaptei aqui na minha casa esse experimento que era para ser feito ao ar livre, né? Mas que não podemos por causa desse período que a gente está vivendo. Eu vou estar usando essa bacia de areia com a areia que eu comprei na mercearia, a água e os recipientes plásticos, assim, para poder executar a questão. Aqui estão os ingredientes. Dá para ver direitinho, gente? Já que essa areia veio com muitas pedras, eu usei essa peneira aqui, que ela é mais grossinha, assim, para a areia conseguir passar. Então, eu recomendo, assim, vocês peneirarem antes para as pedras não ficarem incrustadas, assim, no seu gesso. A área de trabalho aqui que eu estou usando, eu estou na mesa da minha casa, né? Eu cobri com papelão, porque
Com plástico, o gesso, se ele cair em cima, vai ficar aquela massa, assim, vai ficar bem sujo e o papelão absorve automaticamente a água. Então vai ser mais limpo, por mais que esse experimento vá fazer sujeira, gente. Então, se vocês puderem fazer no seu quintal, na sua varanda, na sua área de serviço, algum lugar que você sabe que você vai poder fazer, então já faça. Aqui a gente vai começar com a areia que vai estar meio úmida, não encharcada, e eu vou imprimir aqui a minha mão, que eu decidi fazer, que é um ótimo experimento para você fazer na praia. Eu vou estar fazendo desse processo aqui para poder ficar mais definido a mão. Eu vou estar tentando aqui abaixar para poder ficar bem fundo, porque o gesso vai ficar muito sensível. O gesso estuque é bem sensível, como vocês vão ver. E tomem cuidado para não quebrar o gesso, gente, na hora de retirar, mas isso eu vou explicar um pouco mais além na oficina. Aqui, eu vou limpar aqui minha mão rapidinho. É importante ressaltar, gente, que as areias mais finas, que geralmente aqui no Rio de Janeiro, as areias das praias são um pouco mais finas do que em alguns outros lugares, aí vocês vão ver. A areia fina ela vai deixar mais detalhado o que você quer imprimir, né? Então você tem que ver assim o que você quer imprimir para poder ficar do jeito que você queira um processo. Você vai fazer um processo para você mesmo que vai dar um resultado esperado, né? Essa areia aqui é um pouquinho mais grossa, mas nem tanto porque eu peneirei, né? E vai ficar com um aspecto rústico. Aqui, agora que eu já imprimi a minha mão, a gente vai fazer a mistura. Vou botar um pouquinho aqui para o lado, com cuidado. Eu estou usando mais ou menos essa proporção aqui. Um pouco mais do que 1:1. Seria 1:1,5, mais ou menos, mas aí vocês podem ir ajustando conforme a necessidade, porque às vezes o gesso ele não vai ficar na textura correta seguindo essa proporção. Então eu vou explicar mais ou menos o ponto correto para ficar. Eu coloquei aqui a água primeiro. Não coloquem a água depois de já ter colocado o gesso, gente, porque senão vai estragar o gesso, vai ficar mais debilitado o seu gesso, que já é um material sensível. Aqui eu vou ir colocando aos poucos o gesso para evitar a formação de bolhas. Vá colocando aos poucos, vá mexendo. Eu vou estar usando aqui essa colher, que eu não vou usar depois, gente, porque vai ficar inusável, né, depois. Bem devagarzinho para não formar as bolhas de ar. Vou ir colocando aqui mais um pouco. E você vai querer que o seu gesso fique com um aspecto não muito grosso, mas também não muito líquido. Estou aqui colocando aos poucos. Você vai notar que vai ter uma formação de ilhas de gesso na sua mistura. Estou aqui mexendo. Você vai mexendo aos poucos. Aqui no meu caso ficou líquido demais ainda, mas eu estou mexendo. Vou colocar um pouco mais de gesso até a formação de ilhas. Espera aí. Esse processo vai ser explicado de outras maneiras pelas outras mediadoras. Estou colocando aos pouquinhos. Eu vou colocar mais um pouco. Eu tinha testado antes várias vezes, na verdade, e toda hora dá uma proporção diferente para poder ficar, mesmo usando as mesmas medidas. Eu vou botar aqui, aos pouquinhos.
Vou mostrar aqui, eu desenformando aqui o molde da mão. É importante nesse momento vocês terem alguma bacia grande para poder limpar aqui, porque vai sair areia. Então eu estou aqui com a minha bacia aqui grande, que eu vou limpar aqui quando tiver, e com água também, que eu tô. Tirem com cuidado, gente, principalmente se vocês fizeram alguma camada aqui, ó, vai sair fácil, porque é areia, né? Não vai grudar. Então vai sair aqui com bastante areia. Dá pra ver legal, gente? Tá ótimo. Aqui eu vou vir para aqui para essa bacia aqui que eu vou estar. Calma aí, que eu vou ajeitar aqui a câmera para visualizar melhor. Agora que o gesso já secou, vocês não precisam se preocupar. É só ir lavando aqui aos pouquinhos, que vai ficar com esse aspecto assim da areia mesmo grudado no gesso. Eu vou limpar aqui com a água da própria bacia. E lembrando, gente, não descartem isso aqui no encanamento de vocês. Vai ficar entupido. Tomem cuidado. Esse molde. Achei que ficou fofinho. Agora eu tenho 3 mãos de areia, basicamente. E ficou assim. Então, quando vocês forem fazer em casa, lembrando, não joguem o gesso no ambiente assim, sem um ambiente próprio. Para descartar o gesso de forma correta, você vai levar para uma caçamba de construção para ter o descarte correto que eles vão utilizar aquilo ali, e você não vai estar poluindo o ambiente, né, gente? Não poluam a praia, por favor. No final a gente vai mostrar os resultados e outros exemplos que nós também fizemos com todos os moldes. Eu fiz isso aqui, que foi uma letrinha assim que eu fiz do meu nome, um Y, com o gesso que tinha sobrado um coraçãozinho aqui. Que eu achei muito legal essa ideia para fazer, já que você vai fazer na praia, né, supostamente, assim. Você pode fazer em casa, mas eu acho que na praia é uma experiência que traz muitas outras coisas agregando, né? Você guarda uma memória ali do que você está trazendo fazer com criança. Aqui eu fiz 2 mãos também. Peraí. Que aí ficou com o símbolo de Eu Te Amo em Libras, no caso aqui. Foi um acidente, porque o dedo quebrou, e eu pensei, bom, vou aproveitar, já que já estamos assim, eu fiz aqui o sinal de Libras, a gente faz o que aconteceu, nasceu da adversidade, a ideia da mão aqui. O outro exemplo, esse daqui eu dei para minha prima decorar, que eu fiz com uma castanhola, o formato, só que ficou um peixe, aí ela fez isso aqui para pendurar assim, que aí ela pendurou esse negócio, ela colou conchas, aqui ela colou miçangas, ela pintou com tinta acrílica, dourada e preta. Eu gostei muito do resultado, assim, ficou bonitinho. Esse aqui foi feito com uma base parecida com o que a Mariana fez, né, na oficina dela, que aí teve esse suporte aqui. Eu vou mostrar também um pouquinho aqui o que deu errado, que é justamente para avisar vocês do que é melhor não fazer. Por exemplo, eu antes de peneirar a areia, ficou grudado um monte de pedra. Nem dá para identificar o que era isso aqui. E esse daqui também. Isso aqui era uma tartaruga, coitada, mas por causa das pedras que na experimentação, né, eu não tinha peneirado a areia. E ficou assim. Eu achei até legal. Me deram a ideia de pintar como se fosse um recife de corais. Assim, eu achei divertida a ideia. Aí é uma ideia para vocês, se der errado, aproveite aí o que deu errado, né? A tartaruga milanesa lá. Esse daqui já foi da impressão em barro, né? Aqui ficou parecido aqui com o da Mariana, eu botei também um arame de pão aqui atrás.
Só que, gente, a Mariana até comentou isso, mas eu vou reforçar. Tomem cuidado com o arame, porque o arame fez um piercing praticamente no dedinho dessa mãozinha aqui. Então, tomem cuidado aqui com a experimentação que vocês vão fazer. Eu gostei muito do resultado aqui com esse relevinho. Eu acho muito legal também para fazer impressão de família. Eu já pensei assim, em fazer um quadrinho assim com a mão de todo mundo. Eu acho muito fofo para você fazer com, sei lá, seu sobrinho, seus filhos, com a sua família em geral. E esse daqui foi o que eu usei mais gesso de todos, que foi esse fóssil aqui de dinossauro. Esse fóssil aqui eu fiz porque o meu afilhado gosta muito de dinossauros, aí eu achei legal, assim, para quando acabasse a pandemia, né? A gente fazer, né, uma brincadeira, uma exploração, assim. Eu acho muito divertido para fazer com criança também. Eu pensei muito em crianças por causa do meu contato maior com crianças, mas é muito legal também para você mesmo fazer uma exploração sensorial também, né? Porque explorar a sua criatividade, você aprender a decorar, você ter explora várias questões da criatividade e do sensorial assim do material e a paciência também, porque tem que ter paciência para fazer algumas coisas dessas daqui, por mais que seja bastante rápido, né? Porque gesso não demora tanto a secar. O gesso estuque. Eu acho legal que eu esqueci de ressaltar aqui, que nesse aqui, por exemplo, eu esqueci, assim, eu no momento de distração, eu esqueci que isso aqui era para ficar para dentro, que era para ser uma rachadura. Então, lembrando que é o negativo, basicamente, da sua imagem ali, gente. Então, se vocês querem um negócio para ficar para dentro, você vai fazer um relevo no barro. Se vocês querem uma coisa saltada, vocês vão fazer para dentro, assim. É fácil de confundir, porque você tá lá no calor do momento, você fica, ai, quero acrescentar isso aqui. E você esquece. Ficou legal? Ficou. Mas eu acho legal ressaltar, assim, para vocês se lembrarem de quando for fazer, não esquecer disso também. Eu não sei se agora. Pode falar, Mariana. Não, só ia comentar que, né, a partir desses erros, né, desses não programados, que a gente aprende também. Que a gente vai avaliando como vai funcionar melhor de acordo com o que a gente quer aplicar no final. Oi, gente, boa noite. Estão todos me escutando e me vendo direitinho? Sim. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Mariana. Sou uma das mediadoras, vou apresentar o segundo exercício. É um prazer estar apresentando essa oficina. Eu conheci também o Arte 2 durante o PLE e depois de participar de uma das oficinas, eu tive a oportunidade de ser convidada a participar. Nessa parte da oficina, eu vou demonstrar a forma de argila, de barro, tá? Eu peço que vocês se organizem direitinho, que a Yasmin irá apresentar o vídeo, que ele foi previamente gravado, e peço para vocês fixarem a tela dela. Vou ficar somente no áudio ligado a partir de agora. Vamos lá. Então, a Catarina já demonstrou quais são os materiais utilizados. Eu peço para vocês tomarem cuidado na hora que forem organizar a mesa de vocês. Aqui, como o espaço é muito pequeno, eu fiz na mesa do computador. Eu forrei somente com camadas de plástico filme e prendi com fita crepe. Aí vocês vão estar me vendo abrindo a embalagem da argila. Como ela já estava aberta, eu não precisei cortar nem nada. Vocês podem cortar com uma tesoura para poder ficar mais simples. E o ideal é que vocês tirem anel, qualquer coisa que vocês estejam usando na mão, para não sujar, tá bom? Para vocês
terem cuidado com seus objetos. Você vai pegar a argila, ela vai ter que estar em ponto plástico. Essa textura é de uma forma que você não grude nos dedos, que não fique prendendo. Nesse experimento, eu estou usando uma quantidade que é como se fosse um super brigadeirão que eu vou fazer fechando na minha mão. Aí vocês vão ver que eu levo um tempo fazendo isso. Todos esses processos, desses 3 exercícios, são processos que vocês têm que fazer com calma, com o tempo. Tá? Quando vocês forem guardar a argila, vocês fechem direitinho, tá? O ideal é que vocês possam cobrir com um plástico filme, lacrando, vedando, para não ter contato com o ar, para ela não ressecar. Essa bola de argila, né, como eu disse, eu fiz fechando na minha mão. Obviamente que vai variar de acordo com o tamanho da mão e também do objeto que você quiser imprimir. Aqui eu vou usar um objeto pequeno, então eu fiz uma bola pequena de acordo com o tamanho da minha mão apenas. Normalmente, quando eu vou organizar a mesa para fazer o do tipo, eu já separo todos os materiais que eu preciso, para não precisar ficar me levantando e tal, para não ficar sujando o resto da casa. Eu sei que muita gente também tem essas mesmas condições de morar numa casa pequena, um apartamento pequeno, então acho que assim, dessa forma, funciona melhor. Eles conseguem encaminhar melhor os exercícios. Aqui, depois que você fizer a bola, você vai achatar sobre a mesa. Tá? Pode ser somente com a mão mesmo. Aqui eu estou usando um desodorante antigo e cobrir com plástico filme para tentar deixar mais lisa a superfície. Em caso, se vocês tiverem, pode usar um rolo de massa coberto também com plástico filme para não estragar, né? Não sujar com barro. Ou uma garrafa de vidro também arredondada. Alguma coisa do tipo você pode usar para fazer a pressão para ficar plano. Porque qualquer inclinação, textura, tudo que ficar no barro, nessa parte que a gente vai fazer o molde, ele vai aparecer, ele vai sair no objeto final. Então, dependendo do objetivo que vocês tiverem, é bom tomar cuidado nessa fase. Aí vocês vão perceber que quando vocês forem abrindo a massa, essa massa de argila, pode acontecer que ela rache, que ela esteja um pouco seca. Caso isso aconteça, o ideal é vocês pegarem a massa, umidificar um pouco a mão, não é encharcar não, tá? Só molhar um pouco e modelar a massa novamente, tá? Porque ela precisa estar no ponto plástico. Se ela rachar, ela vai, primeiro que vai aparecer no molde e pode vazar o gesso. Então tomem cuidado com isso. Aqui eu fiz de um tamanho suficiente para poder imprimir o meu objeto. Vocês vão ver que o objeto que eu vou usar, ele é pequeno. Ele é um alargador antigo, então esse tamanho que eu fiz de argila já é o suficiente para eu conseguir fazer o objeto que eu quero. Mas vocês vão ter que analisar de acordo com o que vocês quiserem fazer no final, né? Aí essa base de argila, o ideal é que ela tenha, tipo, no mínimo 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Porque quando você for fazer a impressão do objeto, ela não pode bater no fundo, tem que ter uma base ainda de argila, então tomem cuidado com isso também. Como eu disse, o objeto que eu escolhi foi um alargador antigo, ele é formado como se fosse de um rabinho. Como nas primeiras tentativas desse exercício eu tive problemas para tirar ele do molde, o que eu fiz? Eu prendi com aquele arame de pão, sabe? Aquele arame de pão que vem nas embalagens normalmente. Eu prendi uma parte dele para conseguir tirar facilmente. Vocês estão vendo aí que eu coloquei exatamente no meio. O ideal é que você coloque o objeto centrado para ter uma base, tipo uma borda de 1,5 centímetro, 2 centímetros para a borda da argila, do limite da argila, tá? Aí depois agora, nesse momento eu estou fazendo umas outras intervenções. Eu fiz um objeto boleado, eu fiz uns côncavos. Depois vocês vão ver no objeto. Aí é liberdade de criatividade. Vocês podem usar
diversos elementos para criar formas, texturas na sua base de argila. Diferente da areia, a argila fica mais marcada os detalhes. Vocês vão poder ver direitinho isso. Aqui eu já estou fazendo... eu fiz um furo na garrafa PET, né, que a gente vai utilizar. Eu fiz um furo e estou recortando a parte mais lisa da garrafa. Nessa parte mais lisa, eu vou tirar vou fazer uma tira com plástico de mais ou menos 6 centímetros de altura, dentro, circundando a garrafa, né? No caso, vocês também podem usar um pedaço de acetato. Eu estou usando a garrafa PET porque eu já tenho aqui em casa. Então, é uma forma também de reutilizar, né, algo que seria tornado lixo. E eu sempre tento pensar nisso. Mas se vocês preferirem comprar acetato e recortar, o ideal é que tenha em torno de 6 centímetros de altura e 20 centímetros mais ou menos de largura. Nesse caso, do tamanho desse objeto que eu estou fazendo, que é algo pequeno. Tá? Com essa tira de plástico, eu vou criar uma parede no barro. Essa parede vai servir para não vazar o gesso. Ela vai se formar um berço, uma espécie de berço para poder receber o gesso. Aí vocês vão ter que medir direitinho, pode ser com o olho mesmo, em torno de 1 centímetro, em torno de um dedo, para fora da argila, quando vocês forem testar essa tira de plástico. Por quê? Porque se colocar por fora, o gesso pode acabar vazando. Então, o ideal é que você tenha um espaço entre a base de plástico e a argila. E entre o objeto também. Tá? Vocês tomem cuidado com isso. Eu fechei a tira de plástico com fita crepe para também não vazar. Aqui eu também já estou utilizando um gesso que já estava aberto. Quando vocês forem abrir, por favor, tomem cuidado. Como a Yasmin falou, ele é um produto muito alergênico. Então, o ideal é você abrir com cuidado. Como eu mostrei, é para abrir um pedacinho numa das bordas, numa das pontas da embalagem, com uma tesoura ou com estilete. E depois que vocês abrirem a embalagem, vocês já podem fazer a parte da água. Eu aqui, como eu não tinha mais nenhum pote de sorvete, eu tinha esse pote que era de biscoito. Aí eu cortei a tampa e eu utilizei para fazer esse exercício. Nesse exercício, para essa quantidade que eu vou fazer, eu usei em torno de 150 ml de água. É só um pouco mesmo, porque é o suficiente para cobrir a área que eu vou fazer o objeto. Como a Yasmin já explicou, o gesso ele tem que ser colocado de forma sutil na água para poder evitar de criar bolhas de ar. E aqui vocês vão ver que eu estou usando a mão, né? Eu gostaria de lembrá-los que o uso de equipamento de segurança para evitar qualquer tipo de alergia ou alteração na pele é imprescindível. Máscara para não esperar o ar do gesso e luvas também para não ter contato direto. Caso vocês tenham alergia ao látex ou ao pó da luva que vem na luva normalmente de procedimento, vocês podem usar a luva nitrílica. Ela é mais difícilzinha de achar, mas também se acha normalmente em farmácias. Lembrando também que o pó da luva de látex também resseca um pouco a mão. Então depois, de qualquer forma, você terá que lavar as mãos e, se preferir, se puder, enfim, usar um hidratante para poder hidratar as mãos. Aqui vocês estão vendo que eu estou fazendo com a mão, com cuidado. Eu estou desmanchando os excessos de gesso que ficam, para desmanchar, para não ficar pedaços de gesso no meio do líquido. Como a gente faz um bolo, por exemplo? A gente mistura tudo direitinho, né? Para não poder ter pedaços, né? Bolinhas de farinha de trigo, ou fermento, etc. Particularmente, nesse caso, nesse exercício, como foi feito somente um objeto em gesso, e como atividade proposta tem caráter de sensibilização para ações artísticas, e a questão é muito importante para mim, eu gosto de fazer as coisas com a mão,
eu preferi fazer a mistura com as mãos, para sentir direitinho, para sentir melhor a textura que eu gostaria. Mas lembrando que o gesso é um material alergênico, então o ideal é que ou use luva nesse caso, ou um palito, uma colherzinha que não vai reutilizar novamente. O gesso deverá ser feito somente na hora que for ser utilizado, tá? Porque se ele for feito antes, ele vai secar e não vai servir mais, você vai ter que jogar fora, vai gastar material à toa. Vocês podem ver que eu vou colocando com cuidado para exatamente evitar que cause as bolhas. Você pode testar, vocês viram aí, e Yasmin mostrou, e a Catarina também vai mostrar, o teste do gesso. Vocês vão ver que fica como se fosse uma textura de mingau. Vocês vão encostar com a mão e vão ver que vai ficar nessa textura, e tá no ponto. Eu estou batendo ali na mesa para poder subir as bolinhas de ar, para elas poderem estourar. O problema das bolinhas de ar é que ela torna o gesso mais frágil, então é bom vocês terem cuidado com isso. Caso fiquem algumas bolinhas somente na parte externa, não tem tanto problema. Mas é bom evitar fazer isso, dar uma batidinha na mesa, poder estourar assim com alguma coisa, assim, as bolinhas. É o ideal. Lembrando que essa base de gesso, o ideal é que tenha em torno de 1 centímetro para cima da base de argila, para não ser um objeto tão fino e delicado, né? Porque esse gesso que a gente está utilizando, ele é o mais delicado, é o gesso estuque. Então é bom tomar cuidado com isso. Para fazer essa peça, você pode fazer algo que seja para somente apoiar em algum lugar ou pendurar na parede. Aqui vocês vão ver que eu estou enrolando 2 arames de pão. Tá? Eu não usei o arame comprado, você pode comprar em loja de material de construção também, o arame de aço. Mas como eu já tinha vários arames de pão aqui, eu utilizei 2, entrelacei para poder criar um elo, que vocês podem visualizar o que eu estou fazendo agora. Ele vai servir de apoio, de suporte para poder prender na parede. Aí vocês têm que fazer um elo e na outra ponta que ficar reta, o ideal é que vocês inclinem um pouco para o elo ficar meio que assim, quase em 90 graus com a base de gesso, tá? Quando vocês forem colocar esse arame, esse suporte, vocês tomem cuidado para não ultrapassar a base do gesso. Então, o ideal é que vocês esperem um pouco o gesso começar a reagir, tá? Para poder ele já estar um pouco mais firme, para poder ficar preso esse aramezinho. Aqui vocês vão ver que eu estou segurando ele. Aí segurei ele até começar a endurecer um pouco, para não deixar ele cair, para ele não ultrapassar para o outro lado. A reação do gesso varia bastante de acordo com o local que você está, com a umidade do ar, com a quantidade que você está usando, enfim. Nesse processo aqui, nesse exercício que eu fiz, levou 20 minutos para secar o gesso. Primeiro ele começa endurecendo aos poucos, esquentando, aí depois que ele vai esfriar, aí depois de um tempo vocês vão ver que ele vai estar realmente duro. Para tirar o molde, vocês vão ver que está muito fácil. É só tirar a tira de plástico e a argila ela sai facilmente do gesso. Vocês podem ver que dá para ver o suporte para a parede e como ficou a impressão. A argila ela dá muito mais detalhes do que o molde na areia. A gente consegue ter mais controle. Depois que a gente tirar o barro, a argila do molde, vocês têm que lavar o gesso, tá? Para tirar o excesso. É nessa parte que entra a escovinha de dente antiga ou uma escovinha delicada pequena, porque o gesso é muito delicado. Então, se vocês usarem uma escova muito dura e fazerem com muita força, vocês podem quebrar o objeto. Mas assim, lembrando que isso aqui tudo são exercícios. Então, a gente está aqui para aprender e a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer no meio do procedimento. O gesso, depois que ele reage, ele não liquidifica normalmente. Ele fica em estado sólido.
O que acontece é ele quebrar e esfarelar, tá? Ele fica duro mesmo, ele fica sólido. Aí vocês veem que eu esfrego com bastante cuidado para evitar quebrar ou lixar sem querer o objeto. Qualquer resquício do gesso, da embalagem que você usou, do gesso já usado, já reagindo, vocês devem jogar, por favor, no lixo, porque isso é poluente. O ideal é que vocês achem um lixo de restos de obra, aquelas caçambas de obra, tá? E a argila que foi usada no molde, você pode guardar para reutilizar. É só você limpar ela, ver se não tem nenhum restinho de gesso. Vocês podem fazer uma bolinha ou formato que desejarem e cobrir com plástico filme, evitando que tenha contato com o ar. Essa experiência você pode fazer com crianças, idosos com baixa mobilidade, PCDs, etc. Mas lembrando que é sempre necessário, né, que tenha um instrutor para preparar do gesso, né? Porque ele é bastante alergênico e às vezes, quando é criança, não vai ter o certo cuidado que é necessário ter. Então, deixem a parte da modelagem da argila para as crianças ou para os idosos, enfim, para as pessoas que vocês quiserem praticar esse exercício. Mas fiquem na parte do gesso, lembrando que o ideal é usar os equipamentos de segurança. Voltei. Para poder efetuar qualquer acabamento posterior, vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá? Esperar algumas semanas, na verdade. E como eu disse, a secagem do gesso varia de acordo com a umidade do ar. Então, de acordo com a umidade do ar, de acordo com o tamanho do seu objeto, vocês vão ter que esperar algumas semanas, provavelmente, para poder secar totalmente, para poder fazer uma intervenção artística. Depois dessa secagem, vocês podem lixar, vocês podem selar, né, impermeabilizar, ajeitar as bordas, lixando com uma lixa d'água. E depois desse procedimento, depois que impermeabilizar, vocês podem pintar com uma tinta acrílica. Depois, quando a gente terminar os exercícios, a gente vai tirar todas as dúvidas enquanto a gente aguarda o resultado dos exercícios, tá bom, gente? Agora eu passo a minha fala para a Catarina, que vai demonstrar o exercício 3. Oi, gente, voltei. Antes de mostrar os exercícios que eu já tinha feito anteriormente, eu queria também frisar uma coisa que a Kátia até comentou no chat, que é sobre a impressão. Quando vocês forem colocar o objeto sobre a argila, vocês vão ter que pressionar um pouco, mas tomem cuidado para não afundar muito, por favor, porque senão vocês podem rachar todo a argila e vocês vão perder seu molde. Então vocês têm que tomar cuidado na hora. O ideal é que vocês coloquem no máximo até a metade do objeto, assim, para não ter dificuldade de retirar e nem ultrapasse a altura da base de argila. Outra coisa que eu esqueci de comentar também é que quando eu cortei a tira de plástico, vocês vão ver que vão sobrar outras partes da garrafa. A parte do fundo, eu normalmente acabo guardando para poder usar em outras coisas. Nesse mesmo exercício que foi demonstrado no vídeo, eu usei uma outra parte de uma outra garrafa como suporte para água. Como aqui eu fico distante de uma pia, eu deixo sempre um recipiente com água para poder limpar a mão e no caso de estar trabalhando com argila, a gente também poder umedecer a argila. Tá? E sempre deixo do meu lado uma toalhinha ou um paninho já usado, velho, que vocês não vão reutilizar novamente, assim, porque pode correr o risco de manchar, para poder secar a mão e ficar limpando a mão para evitar de ter excesso de argila ou água enquanto estiver fazendo todos os processos, tá bom? Deixa eu ver o que tinham falado aqui. Mariana, eu tenho uma pergunta aqui para você, que a Melissa tinha feito, que se ela quiser fazer a gravação mais profunda, não vai dar ruim na hora de tirar esse objeto? Então, isso que eu estava falando. Assim, a profundidade também da gravação vai variar também
da espessura da sua base de argila. Se ela tiver muito curta, né, muito baixinha, se você encaixar muito o objeto, você vai perfurar essa base. Então, o ideal é que se mantenha somente na camada superior da base de argila. Mas assim, vai depender também tipo, do tamanho que você estiver fazendo, do objeto que você for reproduzir. Mas lembre que vocês têm que pensar uma forma como você vai retirar aquele objeto da massa de argila sem interferir na impressão. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Como eu demonstrei no meu exercício, como eu estava tendo problemas antes para retirar o alargador, eu criei uma forma de prender ele com um arame de pão para poder ficar mais fácil de retirar. Que aí fiquei uma basezinha para fora e puxei assim com cuidado. Porque a argila ela é mole, então qualquer coisa que você for interferir nela vai ficar gravado. Então vai interferir também no seu resultado final do gesso. Respondi a pergunta? Respondeu sim, obrigada. E depois, nesse gesso, a gente pode passar verniz? Então, a gente tem várias formas de se impermeabilizar o gesso, né? O gesso estuca ele já é naturalmente mais sensível que os outros. Como a própria Kátia colocou aí no chat, a gente tem outros tipos de gesso que são mais resistentes, tá? Mas meio que funcionam mais ou menos da mesma forma. Você pode impermeabilizar, que assim, o gesso ele é poroso, então se você jogar diretamente a tinta, ela pode ser absorvida ou apenas criar uma camada e ir saindo, se esfarelando. Então, o ideal é você impermeabilizar antes de fazer qualquer outra intervenção artística. Você pode utilizar um prêmio específico, né, para artístico, tá? Eu não sei se funciona usar alguma coisa relacionada à maquiagem, por exemplo. Eu sei que também são produtos mais caros, então acho que nem vale muito a pena testar. Mas se tiverem oportunidade, né? Você pode usar líquido base, pode usar uma goma laca transparente também, pode usar uma goma laca de álcool de cereais, asa de barata e a cola Cascorês PVA, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é essa aqui. Essa cola ela é bastante útil para diversas atividades. Inclusive nessa do gesso também você pode usar para impermeabilizar. Você pode fazer sem a base acrílica. Sim. Você vai fazer uma mistura com água e com a cola para ela não ficar totalmente espessa e não ficar só uma camada da cola assim e não ficar saindo. Aí depois que você impermeabilizar, você pode pensar em fazer outras intervenções, só que tem que esperar secar, por favor. Tudo tem que ter paciência também. Aí as pinturas, né, as formas de intervenção vai depender também do que você usou para impermeabilizar. Por exemplo, se você for usar o primer, você vai poder usar um esmalte sintético com pincel, você vai poder usar pistola de ar comprimido, ou tinta spray tipo jet, color jet. Nesse caso, só é bom tomar cuidado com o gesso, cuidado se for usar a pistola de ar, porque pode machucar o gesso também, dependendo da distância, enfim, tem todo um funcionamento específico, né, para isso. Se você usar a líquido base como impermeabilizante, você vai poder usar as tintas à base de PVA. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui. Assim, por exemplo, que nem essa daqui. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Então, vocês podem usar. Essas tintas são facilmente achadas em papelarias. E todo esse material, na verdade, é facilmente achado. Tá? Inclusive a argila, tanto a argila quanto o gesso, todos os materiais que eu utilizei, tirando os que eu já tinha em casa, você pode encontrar em papelarias. Tá? Aí vai depender um pouco do seu bairro, mas normalmente papelarias maiores sempre tem, tá? E, Mariana, mais ou menos, quanto é o custo de todos os materiais, assim, para você conseguir fazer essa oficina? Eu vou falar isso rapidinho, só vou terminar de falar sobre o tipo de intervenção que você pode fazer de acordo com a impermeabilização, né? Eu falei da líquido base, que você pode usar
a tinta acrílica, né, à base de água ou a tinta à base de PVA. Se você utilizar a goma laca transparente, você pode usar também a tinta acrílica. Tá? Aí, se usar goma laca nacional, é possível também fazer pátinas de bronze com pó xadrez verde e pó grafite. Aí vocês são opções que você pode ir testando também, de acordo com o que você quiser de resultado final, né? Aqui a gente está demonstrando exercícios, somente a técnica inicial, o pontapé, né, para você criar os objetos que você quiser. E nunca se sabe, de repente vocês podem passar a criar e fazer em volume, né, tipo, e vender, né. Então, são testes. Então, é uma outra coisa que eu tenho que frisar, é que a gente não está preocupado aqui nesses exercícios com o resultado final ser perfeito, né? Como eu disse, são exercícios. Então, a gente não fez nenhuma finalização nos objetos, assim, tipo, a mais, assim, tipo, que seja muito trabalhosa. E a gente também não se preocupou, como a Yasmin demonstrou. Ela fez um objeto com uma forma que ela tinha imaginado inicialmente, e depois ela viu, uma outra amiga dela viu que poderia se tornar outra coisa. E isso também é legal, né? Que abre as portas para a criatividade. Eu vou mostrar aqui, vou falar dos preços, tá? Aqui, onde eu comprei na papelaria do Largo do Machado. Aí vai depender de onde vocês estejam, do bairro, da cidade, enfim. Mas tudo você também consegue comprar pela internet, tá, gente? O pacote de 1 kg da argila, que eu comprei, argila terracota, na papelaria foi R$ 6,90. Então, 1 kg você consegue fazer bastante coisa. Ainda mais que nesse tipo de exercício que eu fiz, você reutiliza a argila, você não deixa secar ela, você não queima. O gesso estuque, eu não lembro exatamente quando eu paguei, mas eu sei que ele pode variar bastante de acordo com a marca, de acordo com o local que você compra. Eu vi que pode custar entre 3 e pouco e R$ 20 o quilo do gesso estuque. Tá? Então pesquisem direitinho quando vocês forem comprar, para não sair comprando e gastarem demais sem necessidade, porque são materiais que são bem baratos e são acessíveis, são fáceis de achar também. E também vende online, e no meu caso, eu comprei na papelaria também. Eu usei bastante aqui no meu exercício o plástico filme, o PVC de cozinha. Normalmente as pessoas já têm em casa. Normalmente quem já usa muito, já compra numa loja de materiais descartáveis, que tem uns rolos que são maiores, que tem uma metragem maior. Esse de supermercado normalmente é no máximo 30 metros. Ele tem 28 centímetros, né, por 30 metros de rolo. Então, isso também você encontra fácil. Você encontra no mercado, você pode encontrar em lojas de materiais descartáveis, como eu falei, ou na internet também. Vocês podem pedir para receber em casa. Nesse caso, também vocês podem até pedir pelo iFood, porque você consegue comprar pelo mercado, no iFood. A fita crepe, assim, o preço do PVC varia também de acordo com a marca, né, do local que você vai comprar. É mais ou menos entre 4 e pouco, 6 e pouco, tá? O que eu usei bastante aqui também foi a fita crepe, para prender o PVC e também para prender a fita de plástico para criar o berço na argila. A fita crepe, ela sozinha, um rolo só, varia também entre R$2 a R$6, dependendo do lugar. E você também consegue comprar em vários tipos de lojas, na verdade, não somente papelaria. Às vezes em material de construção, lojas descartáveis, você também consegue. Para quem usa muito, também é a opção de comprar o pacote, né, da fita crepe. Esse eu não consigo dar o preço, né, nesse momento, porque eu não verifiquei isso, eu verifiquei somente da unidade. Mas é mais barato comprar assim, a embalagem se vocês forem utilizar bastante em outras coisas também. Eu uso bastante aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os exercícios que eu fiz antes de fazer esse vídeo, tá? Aqui não tem nenhum acabamento. Eu não lixei, como eu tinha comentado antes, vocês podem lixar com uma lixa d'água delicado. Porque o gesso ele é muito delicado, ele é poroso.
Então, quando forem fazer essa parte da intervenção, também tenham cuidado, porque você pode quebrar ou interferir na imagem que você queria do resultado final. Aqui foi o primeiro que eu fiz. Vocês podem ver que foi somente o alargador, só que eu tive um pouco de dificuldade de manter a textura do fundo. E esse aqui, quando eu fui colocar o arame, que eu mostrei para vocês na hora da oficina, esse aqui é arame de pão também. Aqui eu só utilizei um, foi aqui também que eu já percebi que um somente ficaria muito sensível para pendurar, mas também serve, ó. Tá aqui sendo somente segurado pelo arame. Mas eu não tomei o cuidado que eu citei durante o experimento de segurar ou de colocar apenas quando ele estivesse já reagindo. E ele acabou ultrapassando um pouco, não sei se vocês conseguem ver aqui, esses pontos mais escuros aqui. Acabou ultrapassando para frente da imagem. Tá? Mas como exercício, não tem problema, mas vocês tomem cuidado quando forem fazer os seus. Tá? Aqui em casa eu usei isso aqui também, porque fora que eu tenho bastante e é reutilizável, né? Você viraria lixo também. Ao invés de comprar um arame de aço. Mas o arame de aço vocês podem comprar facilmente em lojas de materiais também. Aí vai depender também do objeto que você for fazer, do tamanho do objeto. Aí dependendo do tamanho do objeto, vocês vão ter que usar mais de um, ou usar um centralizado, ou usar em ambos os lados, enfim. Aqui vocês podem ver como é que ficou a impressão. Ela sai bem detalhadazinha. Tá? Eu não tive o cuidado de me preocupar tanto nesse momento com o berço. Então ficou uma diferença aqui. Vocês podem ver. Mas isso é facilmente resolvido com a lixa, tá? Com a lixa d'água. Esse aqui foi um outro exercício que eu fiz. Só que eu fiz sem o arame, sem suporte. Né? Isso aqui seria para apoiar em algum lugar, se fosse para usar como objeto, né? Em casa. Só que nesse aqui também eu queria mostrar para vocês que eu não tive a preocupação na hora que eu fui misturar o gesso. Então eu acabei deixando muitas bolinhas de ar. Não sei se vocês vão conseguir visualizar direito, mas acho que sim. Vocês podem verificar que tem bolinhas aqui também, aqui atrás, ficou parecendo uma luazinha. E isso torna o gesso mais frágil, então fica mais fácil de ser quebrado, de ser rachado nesses locais. Então tem que tomar muito cuidado na hora do preparo do gesso, tá, gente? Esse aqui foi um outro experimento também que eu fiz sem o arame. Aqui vocês podem ver como é que fica a estampa, a impressão, né? O volume fica muito legal. Então, vocês podem brincar bastante como quiserem, assim, no barro. Lembrando que para não ultrapassar a camada da argila, tá? Porque isso vai interferir no seu objeto final de gesso. Lembrando também, como a Yasmin comentou, do positivo e negativo, né? Quando vocês estão criando côncavos na argila, vocês vão criar um elemento, vocês vão criar um objeto com uma textura para fora, assim, né? E se vocês fizerem o contrário, vai sair o negativo disso, sairia côncavo aqui no gesso, entendeu? Se vocês criarem um volume na peça de argila, vocês vão criar um buraco, né? Um espaço, um côncavo no gesso, no resultado final. Esse aqui foi o resultado daquele último exercício que eu mostrei. Vocês podem ver. Aqui está o arame. Eu usei duplo para ficar mais firme. Esse exercício é bem legal, né? Todos os exercícios que a gente demonstrou são bem legais e são interessantes também de fazer com outras pessoas, como eu disse, com crianças, com idosos, enfim, com quem você achar legal. Mas lembre que o gesso, o ideal é que tenha um instrutor para fazer, alguém responsável para mexer, tá? Não se esqueçam também dos cuidados de luva, de máscara. Enfim, alguém tem alguma dúvida sobre?
No chat, acho que perguntaram de lixa. A Kátia já respondeu aqui, que pode lixar sim. Sim, já pode lixar sim. Então, como eu falei, o ideal é esperar secar totalmente o gesso, tá, gente? Para vocês não acabarem perdendo o objeto que vocês estão fazendo. A gente tem que... o gesso, ele reage, assim, inicialmente para poder... Não, você pode... Claro, olha, eu particularmente eu usei até lixa de unha, mas o ideal é fazer, tipo, com lixa d'água, né? Que você vai lixar com cuidado e ela é mais delicada, mais sutil. O gesso é muito delicado, ainda mais se vocês fizerem no gesso estuque, como a gente demonstrou aqui, eu acho que é melhor com a lixa d'água mesmo. Vai ser o que vai funcionar melhor. Agora a gente vai partir para a nossa atividade 3, que é a forma de alginato. Eu vou trocar de câmera para vocês visualizarem melhor a minha mão e o espaço que eu vou fazer o experimento. Só um minutinho. Dá para ver, gente? Vocês estão me vendo aqui? Dá para ver, mas como é o microfone do computador que está ligado, daí a imagem some e a gente tem que fixar. Isso, então, gente, fixa para vocês poderem ver melhor. Porque o som vai ficar melhor eu falando no computador do que no celular. Então, se vocês puderem fixar, vai ser melhor para vocês. Bom, gente, para quem não sabe, o alginato é um gesso odontológico que é usado para tirar a forma do molde, né, da boca, e que é muito utilizado para fazer os aparelhos. Quem usa aparelho, quem já usou aparelho, sabe como que é, né? É uma massinha que põe e ele vai endurecendo. E hoje a gente vai fazer a forma com esse gesso odontológico. Primeiro de tudo, a gente vai pegar a água, o recipiente com água e o alginato. Eu pedi para vocês utilizarem o copo descartável, porque depois vocês vão ver que o alginato endurece. E aí, para tirar a forma daqui, a escultura daqui, a gente vai ter que recortar o copo plástico. É por isso que tem que ser descartável. Bom, a medida do alginato e da água é mais ou menos um copo, faltando 2 dedos, mais ou menos, para encher totalmente. E aí a gente vai encher esse copo da mesma forma que as meninas encheram com o gesso. A gente vai polvilhando aos poucos, porém tem que ser rápido, porque o alginato ele reage muito rápido e a gente vai precisar trabalhar rápido por isso. A gente vai polvilhando aqui. O alginato ele é um pouquinho mais denso do que o gesso, então ele vai ficar na superfície. Então, conforme a gente vai jogando aqui no copo, a gente vai afundando com uma espátula ou um palito, para ele cair lá no fundo. Agora, depois que aplicar e polvilhar, a gente vai mexendo. O alginato ele endurece, mas ele não fica com aspecto totalmente duro. Ele fica que nem uma gelatina. Quando ele reagir, eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender. Ó, agora que aí já tá tipo uma geleca mesmo, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Consegue? Tá vendo? O aspecto dele, ele fica assim. A gente vai mexer. E aí, gente, lembrando também dos equipamentos que eu estou usando. Estou usando máscara por conta da toxicidade dos materiais. E a luva. A luva, na verdade, é melhor recomendado a luva de látex. Mas aqui em casa eu só tinha essa, eu estou utilizando essa.
Agora que já está pronto, está no ponto que a gente quer, eu vou tirar a forma do meu dedo. Lembrando que isso não é para fazer toda hora por conta que a gente já explicou. Então, hoje a gente pode fazer e depois você pode passar um hidratante na mão, porque o alginato resseca muito. A pele fica escamando um pouco. Mas aí pode passar um hidratante. Por isso que essa minha mão tá sem a luva, porque eu vou tirar o molde do meu dedo. Ela vai ficar com um pouquinho de bolinha, que nem o gesso. Aí a gente vai batendo assim para tirar as bolhas. Eu vou enfiar o meu dedo aqui para poder tirar o molde. O alginato, ele demora mais ou menos 5 minutos para reagir. Ele tem uma cor rosa claro, porque como é odontológico, ele tem sabor. No caso desse, é o sabor tutti-frutti, por isso que é rosa. E quando ele for reagindo, ele vai ficar branco. Então, quando ele ficar totalmente branco de novo, que nem o pó dele, porque o pó dele é branco, a gente vai saber que já está na hora de tirar o dedo. Para a gente colocar, aí sim colocar o gesso aqui. Agora é só esperar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o alginato, pode fazer. Catarina, tem uma pergunta aqui para você no chat, que é a Geice perguntando onde é que compra o alginato. Então, o alginato, você pode tanto procurar naquelas lojas de médico, de produto de médico mesmo, sabe? Aquela casa do médico. Tanto quanto lojas próprias para dentista, que vende artigo de dentista mesmo, odontológico. Não, Fádia, não corre o risco de ficar preso, porque ele não fica totalmente duro. Ele fica maleável, ele fica que nem uma gelatina, como se fosse uma mousse, mas ele fica mais firme. Mas ele não fica totalmente duro. Quando tirar o meu dedo, vocês vão conseguir visualizar melhor a textura dele. O molde também não. Também é possível passar um pouco de vaselina no dedo ou no molde para ele não ficar preso. Mas, como o alginato é um molde que é mole, ele é maleável, não tem necessidade porque ele não vai ficar preso. Aqui, o alginato agora ele já está reagindo, ele está ficando branco, tá vendo? Ele estava rosa, agora ele está ficando branco. Então, já eu vou conseguir tirar meu dedo. Aqui, ele fica, ó, tá vendo? Eu vou mexer no dedo, ele não sai. Ele vai ficar meio grudado. Aqui, agora ele já tá totalmente branco, eu já vou tirando meu dedo. Olha. Estou conseguindo ver? Tá vendo que ele é molinho? Eu tô mexendo meu dedo aqui dentro. E ele tá saindo aos poucos. Ó, eu tô fazendo bem devagar também para não estragar o molde. Ó, tirei. Ó, minha mão tá totalmente limpa, que ele fica que nem uma gelatina. E aqui tem os meus 3 dedos que eu vou tirar, vou fazer o molde de 3 dedos agora. Agora que a gente já tem o nosso molde, a gente vai preparar o gesso para a gente poder fazer a imagem do nosso dedo, a escultura do nosso dedo. Agora eu vou preparar o gesso. Como as meninas já explicaram, é a mesma coisa. Aqui eu vou fazer um pouquinho de gesso, porque é uma escultura pequena, só são os 3 dedinhos. Então eu vou fazer bem pouquinho. Eu botei metade do copo de água e eu vou vir polvilhando com gesso.
Pode usar esse alginato para fazer moldes grandes? Como um balde? A Fadia está Mas perguntando. eu não sei se vocês já viram, mas no Instagram, nas redes sociais, tem muitas pessoas fazendo vídeo assim, segurando a mão do namorado, da esposa, ou segurando a mão de criança. Dá para fazer sim. Só que aí lembrando que tem que ser num balde ou algo que possa quebrar depois. Ou, na verdade, só passar alguma coisa que não grude no objeto. No objeto não, na bacia que for colocar ele. Como se fosse fazer um bolo, né? Tipo, untar esse objeto para ele não grudar depois. Mas pode sim fazer moldes grandes. Eu vou preparar o gesso aqui, gente. Mesma coisa que as meninas fizeram. Vai polvilhando. Catarina, outra pergunta aqui da Melissa é se a quantidade que vem no saco dá para um balde. Dá para um balde. Aqueles baldes normais, né? Tamanho normal de balde, dá sim. Gente, e o valor do alginato, para quem está com essa dúvida também, ele é R$16. Então não é um produto tão caro assim como o silicone ou outro material para fazer escultura. Pronto. Agora eu vou misturar. Vou tentar mais um pouquinho. É o mesmo gesso, Jessie. O gesso estuque. Eu vou acrescentar também, gente, que foi falado sobre o sal. Eu vou acrescentar meia colherzinha de chá, porque é pouquinho. Eu vou acrescentar porque o tempo, esse mês, tá bastante úmido. Aqui em casa tá bastante úmido, então tá demorando bastante para secar o gesso. Então eu vou botar meia colherzinha aqui para agilizar esse processo e a gente não ficar também muito tempo aqui. O sal acelera a reação do gesso. Para quem não pegou essa parte. Pronto. Quando ele estiver nesse aspecto aqui, ó, você pode conferir com o dedo. Quando você tira e ele tá branquinho assim, quer dizer que tá no ponto certo. Aí agora que tá pronto, a gente vai jogar esse gesso no molde que a gente fez dos dedinhos. Tem que jogar bem devagar para ele não formar bolha. Não é bem devagar que a gente joga. Aí vai batendo também para tirar as bolhas de ar. E aqui eu vou fazer uma base para os dedinhos, para não ficarem só os dedinhos soltos. Então, eu vou botar aqui até o limite do copo, para depois, quando tirar, não ficar... ter uma base para segurar. Aqui, vai batendo. E agora é só esperar o gesso reagir. Enquanto isso... Como eu fiz muito rentinho aqui a superfície, tá vendo? Ele tá muito rentinho. Eu vou virar ele de cabeça para baixo e vou recortar com auxílio de um estilete para ser mais fácil de retirar.
Mas, gente, eu não recomendo vocês tentarem isso em casa quem não tem a prática, porque esse objeto é muito difícil até para quem tem experiência. Então, quando vocês fizerem essa experiência no copo descartável, não deixa tão rente aqui, tá vendo? Para não ser tão difícil na hora de tirar. Bom, vou tirar agora. Ó, quando tira, ele vai ficar assim, tá vendo? O alginato tá aqui, ó, ele é mole, ele endurece, mas não fica tão duro, ó, dá pra eu apertar. E a base de gesso que eu tinha feito fica aqui, tá vendo a diferença? Agora, pra gente chegar até a escultura do dedinho, a gente vai rasgando ele com o maior cuidado do mundo pra gente não danificar o dedo que tá aqui dentro. Então a gente vai, pode auxílio de uma tesoura, ou pode até com a mão mesmo, ó, ele sai bem fácil, porque ele é que nem uma espuminha, como se fosse uma borracha. Olha, tá vendo? Ele tem esse aspecto. Então, tô soltando aqui. Tem que ser bem devagar para não danificar o gesso de dentro. Lembrando que você não precisa fazer exatamente um dedo. Eu fiz porque o alginato, ele imprime muito detalhe. Ele imprime detalhes absurdos. Então, com o dedo, dá para vocês terem essa noção, porque ele imprime até as nossas digitais. Então, é impressionante. Aí eu usei o dedo para dar esse exemplo de como ele consegue Eu tô fazendo devagar porque aqui eu botei 3 dedos, aí fica bastante coisa aqui dentro. Se eu tirar de qualquer jeito, pode acabar quebrando. Vocês estão vendo como ele se desfaz? Catarina, comenta sobre o tempo de secagem e o tempo que pode ficar o gesso. Isso. Eu ia comentar. Deixa eu começar aqui. O alginato, gente, ele não pode esperar muito tempo para a gente fazer isso que a gente está fazendo. Por quê? Quando ele seca totalmente, assim, de um dia para o outro, por exemplo, ele fica duro, aí ele perde esse aspecto, e aí ele fica duro e ele deforma. Ou seja, se a gente deixar a nossa escultura aqui dentro e não tirar, ele vai endurecer, vai deformar, consequentemente vai quebrar a nossa escultura de dentro de gesso. Então a gente tem que obedecer esse tempo de reação do gesso e já tirar logo para não correr esse risco do alginato deformar o nosso objeto. É importante lembrar disso. E depois, na hora de descartar, mesmo processo do gesso, não descartar na pia, nem nada, até porque nem dá, porque ele fica durinho, né? Descartar no lixo corretamente, para não haver poluição. A massa aqui ficou entre eles. Pronto. Ó. Olha, gente, é assim que fica.
ele imprime todos os detalhes do nosso dedo. Por isso que eu gosto de fazer com o dedo, para vocês terem a noção de como o alginato é. Tá vendo? Eu não sei se vai dar para vocês verem que fica até as linhas dos nossos dedos, imprime até isso, até esses detalhes, mas fica exatamente assim. Olha, eu fiz os 3 dedinhos e ele fica assim. Isso, fica a unha direitinho, fica tudo. É impressionante. E aí eu fiz essa base para ele ficar assim, né? E isso, é ótimo, fica legal como porta-anel, bem criativo mesmo. Eu fiz várias formas de dedinho. Eu fiz, ó, esses 2, um dedinho assim. Eu fiz cruzado também, ó, uma escultura bem divertida, bem legal. E fiz um dedão também. Ó, todos ficam com os mesmos detalhes. Esse aqui foi o que eu produzi hoje, vocês já viram. Ui, quase que eu deixei cair, né? Só faltava quebrar aqui no meio da oficina. Então, é assim, gente, alginato. Então, essa base foi o que eu expliquei. O que acontece? A gente vai colocar o alginato, vai sempre deixar um dedinho no copo, exatamente para na hora da gente colocar o gesso nos dedos, quando a gente tirar os nossos dedos, vai ficar aqueles buracos, né? A gente vai encher os buraquinhos com o gesso, e aí, deixando uma margem aqui, a gente enche de gesso até a borda, não até a borda, porque vocês viram a dificuldade que foi também para tirar. Deixa um dedinho, 1 centímetro só para tirar, mas faz essa base com o gesso, além dos dedinhos, que aí fica uma base. Catarina, uma pergunta. Já dá para pintar isso que você fez agora? Não precisa. O ideal, na tem que esperar verdade, mais? é esperar até secar totalmente. Porque o tempo é muito úmido, o ideal, né? Na verdade, é esperar até secar totalmente, porque o tempo não daria para fazer. Então, seria o mesmo processo hoje que a Yasmin não daria para fazer. Mariana então, seria o mesmo processo 2 semanas que a Yasmin para poder pintar. Aí teria que Mariana explicou o mesmo processo. 2 semanas, isso aqui é o mesmo material que elas usaram. Aí teria que só a forma que é diferente. O mesmo processo, porque isso aqui é o mesmo material que elas usaram, é o gesso. Só a forma que é diferente. Mais uma pergunta. Para fazer esse porta-anéis, precisa colocar alguma estrutura dentro com arame? Para fazer esse porta-anéis, precisa colocar então, alguma estrutura dentro com arame? É um material muito delicado. Então, por exemplo, o gesso ele vai quebrar. É um material muito delicado. Só que não tem necessidade de botar uma estrutura dentro, ele vai quebrar. É o dedo, né? Então, só que não tem necessidade de botar uma estrutura dentro, porque é o dedo, né? Então, não teria como... O que poderia fazer é colocar os suportes de metal aqui na base. O que poderia fazer é botar anel, ele fica bem firme, só não pode deixar cair no chão. Mas não tem necessidade. Para botar anel, ele fica bem firme. Só não pode deixar cair no chão. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Ficou muito legal, Catarina. Mas esse gesso, ele ficou não, muito legal, ele não acaba sendo frágil, assim? Na hora que você for fazer mas esse o dedo, gesso, não é bom colocar um aramezinho, ele não acaba sendo frágil, assim? Na hora que você for fazer o dedo, então, não é bom colocar um aramezinho e aí dar essa estrutura? Por fora, não daria para enfiar por dentro. Deixaria por fora. Fazer uma base de metal aqui, mas não ficaria dentro. Mas poderia fazer uma base eu acho que ela quer dizer, tipo assim, aqui, você botou o dedo no alginato e depois que tirou o dedo do alginato, eu acho que ela quer dizer, tipo assim, você botou o dedo no alginato e depois que tirou o dedo do alginato, você vai colocar o gesso. Aí dá pra colocar o arame, vai ficar dentro do gesso, né? E dá pra fazer com outro tipo, vai ficar dentro do gesso. Dá para fazer com outro tipo também. Então dá para fazer dessa forma assim, de colocar no gesso. Eu entendi que fosse no alginato. Então dá para fazer dessa forma assim, de colocar no gesso. Assim. Eu entendi que fosse no alginato, por isso que eu fiquei Mas olha só, ele não tem tanta necessidade, eu não vejo. Mas como olha só, ele não tem tanta necessidade, eu não vejo.
tirar e mas colocar como o anel realmente todo dia, seria interessante reforçar sim. Vai tirar e colocar o anel todo decoração, dia, não tem seria interessante reforçar ficar sim. parado só na estante. Mas for como algo decoração, não tem tanta necessidade. Se ficar parado só na estante. Dia, mas como seria interessante para algo que a gente vai mexer o tempo todo dia, seria interessante exatamente, sim. corre risco de estragar a forma, porque o nosso dedo ele não é retinho, né? Exatamente, corre risco de estragar a forma. Por exemplo, o nosso dedo ele não é retinho, o meu dedo, né? Eu enfiei o dedo ali e o dedo vai, por exemplo, cansando, o meu dedo, então ele não fica retinho. O dedo ali, é muito difícil de e o dedo vai, por exemplo, cansando, o dedo né? e deixar então ele assim retinho. Então, na hora de colocar o arame, pode botar o dedo e deixar ele assim reto. Suavidade. Então, na hora de colocar o arame, normal, pode deformar a mão descansado. Suavidade, então, que é o bem nosso difícil dedo mesmo. normal, a mão descansado. Então, seria bem difícil mesmo. Só para avisar, gente, dá sim para fazer um esqueleto com outras coisas que vocês achem que... Só para avisar, gente, por exemplo, um objeto muito profundo, um esqueleto com outras coisas que vocês achem que... Por exemplo, essa mão um objeto muito profundo ou um eu tinha feito. Seria legal, por exemplo, essa mão aqui por dentro, no mesmo estágio que a... Seria Mariana legal colocou o arame de pão dela para poder não no mesmo estágio que seria legal botar para poder Mariana colocou trazer uma firmeza maior. Não é absolutamente necessário, seria legal botar justamente para poder manter a trazer uma firmeza maior. Não é absolutamente necessário, mas seria legal justamente para poder manter a forma e ser mais seguro. Só isso mesmo, para acrescentar. Mais alguma pergunta, gente? Finalizou? Posso seguir adiante? A gente finalizou. Não tem mais nenhum aqui. Se alguém quiser perguntar, posso seguir pode mandar no adiante? chat que eu passo para Catarina. Aqui. Se alguém quiser perguntar, pode mandar no chat que eu passo para Catarina, tá? Se não tiver mais perguntas, eu vou iniciar. Se não tiver mais perguntas, passar a palavra para a gente iniciar o encerramento, gente. Passar a palavra para a gente iniciar. Se tiver qualquer dúvida que surgir, pode perguntar aqui no chat. Mas qualquer coisa que tiver, qualquer dúvida que surgir, pode perguntar aqui no chat. Posterior, vocês também podem enviar mensagem para nossos perfis do Instagram, do Facebook. Vocês também podem enviar mensagem para nossos perfis. Então, acho que não tem mais perguntas, então agora podemos passar para Amanda. Então, acho que não tem mais perguntas, então agora podemos passar para Amanda, que vai finalizar a nossa oficina. Sou Amanda, vou fazer o fechamento contínuo, né? Porque vocês sabem que a gente está sempre aí pelas redes sociais, atento às demandas, curiosidades. Então, bem, para começar o fechamento descontínuo de agora, começar me apresentando, para quem eu não conheço, sou Amanda, sou estudante da Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas e estou participando do Arte 2, do projeto Pé de Moleque, desde o ano passado. Também comecei como cursista e agora estou me iniciando aqui como moderadora. E eu gostaria de resgatar algumas coisas que eu acho muito importantes, sobretudo para quem também está nesse processo da licenciatura, é que todo esse processo, galera, que vocês estão vendo aqui, ele é muito pensado. Tem parte de experiência, tem um momento de a gente pensar como que esse tipo de experiência pode ser levado para um trabalho mais comercializável, ou seja, que vocês possam fazer para vender, por exemplo. Então, a gente pensa no custo, como baratear, como apresentar o produto também, que é uma parte super importante, nos erros que podem acontecer, porque os erros acontecem, eles são super bem-vindos e a gente já errou muito por vocês, né? No sentido de que agora você já tem um pouco mais de ideias do que pode ser errado, algumas soluções que a gente já apresentou e alguma tranquilidade também de experimentar, errar, continuar. Então, alguém está perguntando aqui por resina, acho que pode ser uma boa ideia. A gente está sempre aceitando ideia de oficinas, então se vocês quiserem me chatear ou colocar lá no Instagram, também estamos atentos e atentos. Se lembrem sempre, pessoal, das medidas de segurança, sobretudo com os materiais que a gente está trabalhando aqui na oficina de hoje.
É muito importante, sobretudo, se vocês vão fazer uma prática reprodutiva. Então, você vai fazer uma vez, até tudo bem. Mas se vão fazer em reprodução, usa máscara, luva, e também podem ir, claro, sempre entrando em contato com a gente. Para a próxima oficina, quem está curioso aí, animado ou animada, é sobre velas decorativas. Deve estar acontecendo mais ou menos no volta às aulas, né? Quando é isso, para quem não é da FRJ, mais ou menos daqui a um mês e pouquinho. Mas a data certinha, com todas as informações, materiais necessários, também vão estar subindo nas redes sociais, no Instagram. E para quem está participando da oficina de hoje, vão também receber os certificados. Então, agradecer a presença de todo mundo, dessa equipe maravilhosa que está aqui. Somos muitos e muitas atentos e atentos a esse processo. Agradecer a presença do pessoal que veio aqui conhecer e dizer que é isso aí, pessoal. A experiência artística, a vivência, ela é muito gostosa, eu acho, para mim. Então, que vocês possam experimentar, se divertir, conversar, crescer junto da maneira possível agora na pandemia. Pensar em monetarizar também é uma oportunidade muito boa, estar aprendendo e trabalhando com arte, né? Vivendo arte. E é isso. Estamos atentos, atentas. Acho que por hoje é só, mas a gente está se vendo aí quase todo mês, então um abraço, um cheiro para quem está por aí e agradecer, só agradecer. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisinha, se despedir. E aí, vamos lá, eu tô morrendo de vontade de fazer, já tô procurando os materiais aqui. É isso, então, pessoal, obrigada aí pelo vocês estão escrevendo no chat, tá muito bonito. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 via WhatsApp.